Oi, gente, tudo bom? Vocês já viram aquela cara de espanto? Então, domingo, dia de julgamento. A gente tem aqui um novo ciclo. A gente saiu do ciclo de Imperatriz, aquele ciclo que falava de fertilidade, que falava de criatividade, que falava de comunicação. E aí a gente despenca num ciclo de julgamento. O julgamento é um arcano, é engraçado, né? Eu não sei se todo mundo sente desse jeito. Tem alguns arcanos que a gente tem mais facilidade de bater o olho nele e entender o que ele está querendo falar pra gente. E alguns outros a gente tem um pouco mais de dificuldade. Talvez porque eles falem de muitas coisas, eles possam representar várias coisas em termos práticos. E eu acredito que esse seja o caso do julgamento. Acho que o julgamento é um desses arcanos. Eu vou falar rapidamente para vocês o que eu vejo de possibilidade de interpretação do julgamento. Vamos por partes hoje. Tô meio agitada, né, gente? Meio correndo. Vamos com calma, olhar ponto a ponto tudo que a gente tem para falar do julgamento hoje. Bom, o que pode ser o julgamento? O julgamento ele pode falar de uma revelação, algo que não se sabia, que não se tinha a menor ideia e que de repente vem à tona de uma forma até meio brusca ou meio chocante ou meio que mexe. Não é uma informaçãozinha, é uma revelação, tá? Esse é um ponto. Essa revelação ela pode vir de fora ou ela pode vir de dentro. E a gente tem que prestar bem atenção nisso, porque hoje, domingo de regência solar, a gente vai estar trabalhando mais o nosso autoconhecimento, o nosso trabalho interior. Então, existe uma tendênciazinha de ser uma revelação interna, mas não vamos descartar também a possibilidade da revelação externa, ok? A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades. Bom, que mais pode ser? Julgamento pode ser uma situação, pessoa, lugar, coisa que vem do passado e retorna para a nossa vida, de alguma maneira. De alguma maneira ele faz a gente entrar meio que no túnel do tempo. Ele traz, isso pode ser em forma de lembranças ou isso pode ser um fato mesmo, um acontecimento, tá? Por várias vezes em interpretação de jogo, em consulta, a gente detecta esse julgamento, né, no jogo da pessoa e depois ela fala assim, nossa, fulano de tal, que eu não encontrava não sei quanto tempo e que de repente voltou, me ligou, fez contato e assim, nossa, e aconteceu um monte de coisa a partir daí. Então às vezes acontece de forma bem concreta mesmo, tá? O que mais? Situações do passado que se repetem. Parece déjà vu. É uma coisa que já aconteceu antes e ela pega e acontece de novo. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que prestar muita atenção para entender o que é que a vida está querendo mostrar pra gente, né? O que a repetição de uma situação muito semelhante tá querendo dizer pra gente? É pra gente viver algo que a gente não viveu antes, no passado? Tá dando oportunidade pra gente aprender, é um teste, pra gente ver como que a gente vai reagir dessa vez? Ou seja, da vez anterior a gente não agiu da melhor maneira possível e agora a gente vai ter a possibilidade de agir de uma forma mais condizente, de uma forma que faça mais sentido ou que traga mais benefícios e aprendizados pra gente. Também pode ser isso. O que mais pode ser? O julgamento às vezes ele tem um efeito acelerador. Então ele faz com que coisas que estejam emperradas, situações que não estejam bem resolvidas, processos que estejam sendo lentos demais, de repente eles dão uma acelerada, eles desenvolvem.
Essa aceleração pode ser maior ou menor, dependendo da situação, da pessoa, né? Tem 1000 nuances aí na história. Mas, de qualquer forma, o julgamento ele costuma acelerar. Ele acelera processos. Ele desatravanca processos. Que mais? Sim. Ele também tem uma coisa muito assim, lei de causa e efeito. Então, o que você plantou, você vai colher. Tudo aquilo que você batalhou, trabalhou, tudo aquilo que você fez lá, a sua parte, de alguma maneira, isso vai trazer resultado para você. E o resultado chega. Então, assim, quando o julgamento aparece, é porque o resultado está chegando. O julgamento aparece junto com o resultado chegando. E aí ele lembra que isso não veio do nada, que isso foi resultante de algo que você já vinha desenvolvendo antes, tá? Se foi uma coisa legal, resultado legal. Se não foi uma coisa tão legal, o resultado não vai ser tão legal. Então, por isso, parênteses, por isso que é sempre legal, assim, não somos perfeitos, somos humanos, estamos aqui encarnados, aprendendo um monte de coisas. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa que eu li uma vez há muito tempo atrás, que diz o seguinte: existem certos tipos de aprendizado que só são possíveis quando a gente está aqui, nesse mundinho. Não adianta a gente querer aprender determinadas coisas quando a gente está num corpo mais sutil, quando a gente está lá naquele nosso nível de consciência mais desenvolvido, mais conectado diretamente com o espírito, sem um corpo físico. Não adianta. Porque é no corpo físico e é nesse planeta que a gente tem a possibilidade de desenvolver determinados tipos específicos de aprendizado. Então tem que ser aqui, gente. Aqui é o palco, é o palco desse curso, é o palco desse aprendizado, né? E não adianta a gente querer se negar a isso, né? A gente está aqui para aprender. Eu não acredito que a gente esteja aqui para sofrer. Eu detesto esse sentido de sacrifício, de sofrimento, né? Eu não gosto disso. Não acho legal e não acho construtivo a gente achar que a gente está aqui para sofrer, aprender sofrendo. Não acho isso legal. E acho que existe uma tendência de quem acredita que só vai aprender sofrendo, realmente só consiga aprender sofrendo. Agora, quem acredita que pode aprender usufruindo do passeio, vamos aprender, mas também vamos nos divertir, vamos aprender, vamos evoluir, vamos crescer, mas também vamos ter alegria, vamos fazer isso de uma forma prazerosa. Quem acredita nisso, a tendência é que a pessoa vivencie isso. Assim se lhe parece. Eu acredito muito nisso, né? Então, assim, é bom a gente sempre, dentro da nossa limitação de seres humanos, fazer a coisa certa. A coisa certa, ela costuma ser sempre assim, aquilo que o nosso coração diz que sim. Porque às vezes a mente fala uma coisa, às vezes uma situação de conflito fala outra coisa, às vezes a emoção desesperada ou desequilibrada fala outra coisa. Mas quando a gente consegue silenciar dentro da gente, a gente silencia a mente, a gente respira fundo, a gente se conecta com a nossa essência, a parte mais luminosa da gente, o coração diz o que é o certo. O coração diz. Eu acredito que muito poucas pessoas nesse mundo não saibam de fato o que é o melhor a ser feito, qual é a melhor atitude, a mais harmoniosa, a mais equilibrada. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que as pessoas são tomadas por sentimentos em desequilíbrio, raiva, medo, angústia, desespero, e aí elas fazem coisas muito erradas. Eu quero crer que na maioria das vezes é isso.
E daí a importância da gente não se deixar envolver por esse tipo de sentimento mais pesado. Sentimento não, né, gente? Vamos usar a expressão certa. As emoções. Emoções descontroladas, emoções negativas. A gente não se deixar envolver por isso. Porque senão o risco de fazer besteira é muito grande. E o retorno vem depois. E não é, infelizmente, isso não é castigo de Deus, isso não vem de outro lugar. Isso vem da gente mesmo e é pura causa e consequência. Então, vamos procurar botar as emoções desequilibradas de lado, botar as emoções negativas de lado e vamos procurar vibrar sempre de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada, deixar o coração falar mais alto, porque eu tenho certeza que desse jeito a gente vai sempre ter boas colheitas, certo? Ok. Bom, a gente já falou aqui dos vários significados da carta do julgamento. Vamos então inserir isso tudo num domingo de regência solar, que a gente vai trabalhar a gente mesmo, né? O nosso interior. A primeira coisa que eu acho legal a gente ter bem claro é que nós somos uma caixinha de surpresas. Todo mundo sabe que a gente tem o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente. E eu afirmo para vocês, e não sou eu que estou afirmando, vários estudiosos já afirmaram isso, que o nosso consciente, na verdade, é um pedacinho de gelo que está para cima do nível do mar. Um pedacinho, bem pequenininho. E que o nosso inconsciente, ele é uma enorme pedra de gelo, a parte que está lá para baixo, lá para o fundo do mar. Na verdade, nós sabemos bem pouco de nós mesmos. Por isso que a gente ouve tanto essa coisa do autoconhecimento, né? Virou palavrinha da moda. Mas a gente precisa lembrar que nos templos antigos estava sempre escrito lá: conhece-te a ti mesmo. A gente precisa conhecer a gente, em primeiro lugar, para a gente conseguir lidar com todas as outras coisas da vida, do mundo e dos outros. Conhecer a gente não é ficar focado no nosso umbigo o tempo todo. E nem é achar que nós somos a pessoa mais importante do mundo. E nem é achar que o resto do mundo precisa parar e aguardar que nós resolvemos o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, os nossos quereres, as nossas vontades, os nossos caprichos. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Olhar para dentro da gente, conhecer esse ser que habita esse corpo, porque nós não somos o corpo, nós somos o ser que habita o corpo, é um processo trabalhoso, muito trabalhoso, mas é um processo muito realizador, e pode ser prazeroso também. Eu afirmo isso para vocês. Posso dizer que nesses anos todos que eu tô nesse meu trabalho e nessa minha busca de autoconhecimento, eu já passei por alguns momentos sofridos, dolorosos. Passei. Mas eu acho que a maior parte do tempo eu passei por experiências muito gostosas, muito realizadoras, muito felizes, que trazem um sentimento de conexão com o todo. Essa é uma daquelas coisas que ninguém passa por isso sem perceber que é isso, sem entender o que está acontecendo. É igual a experiência que eu relatei outro dia, gente, não sei se vocês lembram, da meditação. Que eu falei, gente, quem passa por isso não se esquece. Não dá pra confundir, não dá pra dizer que é outra coisa. Porque você sente no teu corpo inteiro. E quando a gente medita, inclusive, é um momento em que a gente sente essa conexão. Só que a gente sente isso sem palavras. A gente sente isso corporalmente. E isso que eu tô falando agora,
muitas vezes envolve algum aspecto mental, algum aspecto que a gente está trabalhando. E de repente a gente tem a sensação, e mais do que a sensação, a certeza, que nós estamos conectados a tudo e a todos no universo. E a gente se sente tão grande. Eu que sou pequenininha, é muito engraçado ter essa sensação. A gente se sente tão grande, parece que o nosso campo de energia vai crescendo, 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 vai expandindo até um ponto em que a gente está em todo lugar e está em toda coisa. E toda coisa e todo lugar está na gente também. Isso é um processo de amadurecimento espiritual que é muito importante. E quando a gente consegue ter essa sensação, essa percepção, a gente entende perfeitamente o Ho'oponopono. Quando a gente fala eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Aí tem muita gente que vira pra mim e fala assim, mas eu tô falando isso com quem? Com você mesmo? Com o outro que te magoou? Com o outro que você aborreceu? Com todo mundo? O planeta inteiro? Com o Criador? Tudo. Ao mesmo tempo agora. A gente tem muita dificuldade de perceber essa unidade por causa do nosso ego diferenciador. Nós somos seres individuais, é claro, a gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo a gente é a unidade. Ao mesmo tempo a gente faz parte do todo. E é bom a gente não esquecer isso. É bom a gente não esquecer que quando a gente ofende uma outra pessoa, a gente está se ofendendo também. Quando a gente magoa uma outra pessoa, a gente também está se magoando. Tá tudo ligado. E todas as guerras, todas as disputas, todas as brigas, elas nada mais são do que uma briga com a gente mesmo. Uma guerra com a gente mesmo. Quem vive em guerra com os outros, gente, é porque está em guerra consigo mesmo. Isso daí é básico. Então, assim, vamos procurar, baseado nessa vivência, dessa energia do julgamento, né, que a gente tem hoje, vamos procurar agir sempre dessa maneira. Quando a gente fizer qualquer coisa em relação a outra pessoa, vamos imaginar que é a gente que está lá do outro lado. Vamos imaginar que o que a gente está fazendo para o outro, a gente está fazendo para a gente também. E para algumas pessoas meio malucas, que conseguem ser muito pacientes e generosas com os outros, e não conseguem ser tão pacientes e generosas consigo mesmas, vamos agir com a gente com a mesma generosidade, com a mesma paciência, com o mesmo amor que a gente age com os outros. Vamos buscar esse equilíbrio, vamos buscar essa harmonia. E quando a gente faz assim, não tem nenhuma carta do julgamento que apareça que faz com que a gente pense assim, será que eu fiz alguma besteira? Será que vai vir algum retorno em cima de mim? Será que a consequência da causa não vai ser boa? Não, gente. Vamos manter essa energia sempre harmoniosa. Vamos manter essa via de mão dupla sempre fluindo de uma forma muito tranquila, que isso também fica tranquilo. E assim, eu vou falar pra vocês uma coisa que nenhum mestre espiritualizadíssimo ia falar. Quem acompanha o meu trabalho já percebeu que eu sou muito humana. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser mestre de ninguém, entendeu? De ser melhor que ninguém. Como eu costumo dizer, se eu der conta de mim, eu já estou muito satisfeita.
Se eu conseguir dar conta de mim, da minha vida, dos meus problemas, entendeu? De todos os meus processos interiores, eu já vou ficar muito feliz, sabe? O que eu quero dizer é, perdoar não quer dizer aceitar a repetição da situação na sua vida. Eu tô falando isso porque eu vejo várias pessoas que falam assim: ah, como é que eu vou perdoar fulano? Aí fulano pega, volta como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse feito nada de ruim, e eu vou ter que aguentar de novo aquela pessoa perto de mim, seja relacionamento afetivo, seja amizade. Eu vou ter que aguentar de novo para daí a pouco ela fazer tudo daquilo outra vez. Não, gente, não é isso. Não é isso. E eu vou falar eu vou falar como eu sinto. Eu sinto, porque eu já vivenciei essa situação algumas vezes, poucas vezes. Eu não sou uma pessoa para eu querer cortar relações com alguém, a pessoa tem que realmente fazer muita coisa ruim pra mim. Muita. Não é uma coisinha. Olha, eu não sou uma pessoa rancorosa, eu não sou uma pessoa vingativa, eu não tenho a menor paciência pra ser vingativo. Eu fico vendo gente que fica armando vingança pras pessoas. Eu falando assim, gente, eu não dou conta de botar meu serviço em dia, limpar, arrumar minha casa, entendeu? Tem um monte de filme que eu tô aqui guardado querendo assistir, não consigo assistir. Como é que eu vou perder meu tempo querendo fazer vingança pra alguém? Pelo amor de Deus, né? Me poupe. Então, assim, eu não tenho, isso não pertence a mim, tá? E sempre que alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu passo por diversas análises. A primeira análise é: ela fez isso consciente? Ou ela teve essa atitude assim, totalmente. Ela estava pensando em outra coisa, ela nem sabia que aquilo ia me atingir, sabe? Se é isso, eu na mesma hora assim, já tá desculpado, já tá resolvido, já tá numa boa e eu já tô conversando com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Esse é o primeiro ponto. Se eu sinto que a pessoa ou fez de propósito pra me magoar, pra me manipular, isso me acaba comigo. Ou ela pode não ter feito pra me ferir propositalmente, mas se ela fez com consciência de que estava fazendo aquilo, aí já é um patamar um pouquinho mais difícil. Mas aí eu pego, faço meu Ho'oponopono, trabalho aquilo dentro de mim. Eu já vivenciei uma situação que eu fiquei assim, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, sem falar com uma pessoa. Sim, não queria conversa mesmo. Se eu passasse pela pessoa, eu ia cumprimentar, mas sem conversa, sem papo. E depois essa pessoa se reaproximou de mim e a gente voltou a conversar e tudo. Voltou a ser a mesma amizade? Não, não voltou. Porque no caso dessa pessoa, teve algumas situações assim bem no sentido de eu perder um pouco a confiança. Então era uma pessoa que eu não me abria tanto como eu me abria antes. Tá. Mas eu voltei a ser amiga. Voltei a ser amiga normal, encontrava na rua, conversava, batia papo. Tá. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é: a pessoa faz coisas repetidamente, sabendo que tá me magoando, me chateando, me aborrecendo, mas ela faz. Algumas vezes ela faz propositalmente pra me magoar e pra me chatear. Ela mente pra mim. Ela me manipula. Enfim, é uma sequência de coisas, são coisas que vão acontecendo e de repente acontece até alguma coisa. Ou são várias coisinhas, ou é uma coisona. Mas muito, o que eu tô falando, a pessoa tem que estar muito afim, porque eu vou impedindo. Eu quase que falo pra pessoa: não faça isso comigo, por favor. Não faça isso comigo, por favor. Enfim, quando esse tipo de coisa acontece, e eu acho que até hoje aconteceu
3 vezes. 3 pessoas fizeram isso. O que acontece? Chega num ponto que eu quero a pessoa longe de mim. Eu não quero olhar para a pessoa, não quero encontrar a pessoa, não quero ter, assim, contato com a pessoa. Só que isso não quer dizer que eu fique com raiva, eu não fico remoendo a raiva. E aí, o maravilhoso Ho'oponopono tá aí para nos ajudar. Você vai fazendo Ho'oponopono e você vai limpando aquilo de você. Você vai limpando as memórias negativas, você vai limpando e você chega num ponto, gente, olha, eu afirmo isso pra vocês. Chega num ponto que você olha pra pessoa e você olha até com uma certa compaixão. Você olha, sabe aquela coisa de é um outro ser humano, né? Enfim, deve ter tido lá suas razões pra fazer o que fez. Você faz isso. Mas assim, o que é libertador que eu vou falar pra vocês agora é o seguinte: vocês não precisam voltar a ser amiguinhos da pessoa. Não precisa. Porque tem certas pessoas que elas realmente têm uma vibração muito negativa. São pessoas que não... A própria vida afasta você da pessoa. Se você tá vibrando positivo, se você tá num nível de vibração e a pessoa tá num outro nível de vibração que não é compatível, a própria vida vai afastando. Então você nem tem muito trabalho, você não precisa fugir muito disso. A vida afasta, né? Então, assim, isso que eu queria falar, da parte humana que eu falei. A gente não é santo. Então não é assim, se eu falar pra vocês, então eu faço Ho'oponopono, e aí a pessoa pode fazer o que quiser, que aí depois eu falo, nossa, fulaninha, você é tão querida, vem, eu quero conviver com você. Não, gente, eu sou humana. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Não sei se um dia eu vou chegar. Não sei. Não sei se nessa vida ainda eu vou chegar nesse ponto. Mas eu quero ir dormir, botar minha cabecinha no travesseiro e falar assim: não tem ninguém nesse mundo por quem eu tenha raiva, rancor. Não tem ninguém nesse mundo que eu deseje mal. Não tem. Não tem mesmo, do fundo do meu coração. E se eu olhar a pessoa passando uma situação difícil, uma situação ruim, eu vou ficar, sabe, eu não vou ficar legal. Eu não vou ficar felizinha de ver a pessoa naquela situação. Não vou. Então, assim, eu acho que isso é quando a gente consegue trabalhar o coração da gente. Do coração da gente não ser duro, não ser cruel, não ser perverso. Porque a gente não quer isso pra gente. Então a gente não pode querer isso pros outros também. Entenderam? Então, assim, hoje, ao contrário da postagem de ontem, que teve uma parte meio nada a ver com nenhum arcano, tudo isso que eu falei tem muito a ver com a carta do julgamento. E é a minha proposta de reflexão para vocês hoje, tá? Espero que vocês façam bom uso disso. Bom, gente, super beijo, ótimo domingão e ótimo início de semana também, que eu já estou, como sempre, curiosa a saber quais vão ser os arcanos da semana que vem. Tá bom? Beijo!